Olá, muito bom dia. Está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e a SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar na RM Vale, Coronel Stanelis. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Coronel. Eu que agradeço. Quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Coronel. Bom dia. Bom, para dar início à nossa série de perguntas, amanhã tem início o funcionamento do CAEP em Taubaté. Coronel, será que o senhor pode abordar um pouquinho para a gente a importância e a expectativa de evolução no combate do crime da região com o CAEP? Olha, acho que vai ser muito importante a inauguração do CAEP, principalmente para aquela região do Vale Histórico. Nós estamos fazendo muitas operações e o Vale Histórico hoje corresponde a 1/3 dos homicídios de toda a região metropolitana do Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Então o CAEP ele faz um trabalho muito importante de combate ao crime organizado. E os homicídios, nós temos visto que eles têm sido praticados por pessoas que já têm envolvimento anterior com o crime, com tráfico de drogas, com homicídios anteriores, com roubo, com violência doméstica. Então, o CAEP vai contribuir muito para a gente ainda diminuir mais os homicídios na região. A gente acredita muito nisso. E, Coronel, ainda não ficou muito claro na cabeça dos cidadãos aqui qual é a diferença entre BAEP e CAEP, o Batalhão da Companhia. Porque antes se falava muito que teria um BAEP em Taubaté. Qual que é a diferença no que se diz as operações? Na verdade, é assim, pela estrutura da Polícia Militar, todo batalhão ele é composto por companhias, de 3 a 4 companhias, né? O CAEP vai ser uma companhia do 3º BAEP que está localizado em São José dos Campos. Então, na verdade, o batalhão é o mesmo, nós só aumentamos o número de companhias. Como se fosse um braço do BAEP aqui de São José. Exatamente, e localizado estrategicamente em uma região que precisa bastante dele. Entendi. E o senhor pode explicar um pouquinho para a gente a estrutura desse CAEP, quantos homens devem compor, o número de viaturas? Então, nós vamos ter 10 viaturas novinhas que foram compradas, já foram entregues pelo governo do estado. No início vai começar com 101 homens e mulheres, né? E deve chegar a 119 homens e mulheres na região. Nós vamos ter cavalaria também, vamos ter canil. Então toda essa estrutura é uma estrutura muito forte de policiamento. Porque o canil ele atua na busca de pessoas, busca de drogas, busca de armas, explosivos. Então a estrutura vai ficar muito bem montada lá em Taubaté. E qual que foi a preparação que esses homens receberam para atuar no CAEP? Eles tiveram uma formação de uma ampla gama de setores da polícia. Então, a Rota participou dando treinamentos para eles, o COI participou, o Comando de Operações Especiais da Polícia, dando treinamento, o GAT, treinamento antibombas, antiterrorismo, enfim, tiveram direção defensiva, tiro de preservação da vida, uma série de treinamentos que só organizações especiais da Polícia Militar recebem. Essa que é a diferença, então, né, em comparação ao policiamento comum? Que esse é Sim, porque o foco do CAEP é diferente do policiamento comum. O policiamento atende determinadas ocorrências, uma vasta gama de ocorrências, mas tem ocorrências que fogem ao escopo do policiamento normal, né? Por exemplo, bomba num caixa eletrônico, uma bomba que não foi detonada. Quem faz isso? É o GAT, né? Mas o CAEP pode fazer também, tendo os equipamentos. Entendi. Coronel, amanhã a gente vai ter, então, a inauguração, mas quando começa a trabalhar efetivamente? Amanhã, segunda? Após a inauguração, já sai todo o BAEP fazendo operações nas 3 cidades vizinhas, né? Então, Taubaté, Campos de Jordão e Lorena vão receber operações naquele mesmo dia. Amanhã mesmo, então, já teremos Amanhã o início mesmo. das operações. Acabou a cerimônia, as viaturas vão tocar a sirene e já vão sair para as operações. Muito legal. E o senhor veio para o comando da RM Vale nesse ano, apesar de já conhecer a região há bastante tempo, né? De que forma que o senhor encontrou o comando quando chegou e quais são os maiores problemas que o senhor viu que precisaria lidar? Então, na verdade, assim, a região possui um grupo muito bom de pessoas, né? Nós temos oficiais de qualidade, temos uma tropa muito comprometida, pessoas que são da cidade, que vestem a camisa da Polícia Militar, que querem fazer o seu melhor, né? Então, cada comandante dá a sua cara para o seu comando, né? Eu criei as operações integradas junto com os meus oficiais, com a minha tropa, com a Polícia Civil, com as forças de segurança locais, justamente para isso, para nós integrarmos mais as pessoas. Porque eu parto do seguinte princípio: não adianta você ter muitos policiais trabalhando isoladamente. Se a gente conseguir congregar essas pessoas para que trabalhemos em conjunto, trocando informações, fazendo operações em conjunto, a eficiência do sistema aumenta muito. E essa foi a nossa ideia.
E, coronel, como estava a estrutura física da PM quando o senhor chegou aqui e como está agora? Você acabou de falar que o CAEP ganhou novas 10 viaturas. Como é que está a estrutura física no combate ao crime? Porque a gente sabe que o crime organizado não dá brechas para uma estrutura fraca, né? Sim, eu acho que nós estamos bem estruturados, né? Nós temos bastante meios. Nós já tínhamos esses meios antes da chegada do CAEP e agora com o CAEP melhorou bastante. As viaturas, as armas estão à altura do combate ao crime? Eu acho que sim, eu acho que nós recebemos novas pistolas importadas, estamos recebendo fuzis, né? Estamos recebendo viaturas novas, nós vamos construir agora o novo Copom, já foi licitado o novo Copom, vai aumentar muito a eficiência do sistema. Nós pretendemos voltar àquele projeto que existia anteriormente, do cercamento eletrônico da região toda, o tal do cinturão, por câmeras, o cinturão eletrônico, né? Vamos ver se a gente consegue resgatar esse projeto. A Prefeitura de São José dos Campos, através do prefeito Felício Ramute, está contratando 1000 câmeras de segurança para aumentar a segurança de São José. Mas nós queremos tornar isso uma realidade em todo o litoral norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Isso vai nos ajudar muito. Coronel, a gente tem aqui uma pergunta. A Ana Souza, ela questionou: Coronel, por que não tem em todas as séries em escolas o programa PROERD? Então, o programa PROERD é um programa muito eficiente da Polícia Militar no combate à droga, né? Como funciona o PROERD? O diretor de escola entra em contato com a Polícia Militar, a polícia programa a ida de policiais para aquelas escolas e existe uma fila de escolas querendo o programa, né? Então, assim, a polícia não tem condições atualmente de atender 100% das escolas no primeiro momento, mas a gente tem atendido essas escolas no decorrer do tempo. Então, vamos formando vários alunos, várias turmas e pretendemos, assim, intensificar cada vez mais o PROERD. Uma hora a gente consegue. E, coronel, a gente sabe que as ações sociais da polícia são muito importantes no combate ao crime. Falando do PROERD, essa semana a gente teve uma formatura aqui em São José com quase 1.700 alunos e como a PM aqui no Vale vê a importância dessas e outras ações sociais para diminuir esse índice de violência. A violência é um problema social, né? Então, é um problema herdado de famílias desestruturadas, de pessoas que não têm emprego suficiente, dessa permissividade que tem sido instaurada aqui no nosso Estado brasileiro, em que as pessoas só têm direitos e não têm obrigações. Então, assim, não é a polícia militar que vai mudar essa realidade social. Sim. A polícia, ela atua nas consequências e não nas causas. É um problema que acho que a nossa sociedade tem que discutir para nós mudarmos as políticas sociais, para mudarmos a educação. As pessoas costumam dizer assim: eu gostaria de deixar um mundo melhor para os meus filhos. Mas a gente tem que deixar antes filhos melhores para o nosso mundo, para que possamos mudar a nossa realidade social. Falando em mudança, a gente teve uma redução no número de homicídios nesse mês e para a Polícia Civil foi uma queda que é difícil de ser repetida devido ao número ser muito baixo. Como que o senhor avalia esse dado? Então, de maio de 2018 para maio de 2019, comparando-se mês a mês, tivemos 40% na redução dos homicídios. Esse semestre nós vamos ter uma redução muito boa também no número de homicídios, somando todos os meses. Mas homicídio é uma questão social, então assim, uma hora aumenta, uma hora diminui. O que a polícia pode fazer é intensificar o policiamento, retirar os procurados da justiça de circulação, né? Tem muitos presídios na região que atraem procurados da justiça. O preso sai na saidinha do Dia das Mães e de 6% a 9% não voltam. E esses presos, eles ficam na nossa região cometendo furto, roubo, homicídios, né? Vários crimes. Então, quando nós retiramos de circulação essas pessoas, nós ajudamos a diminuir também os homicídios. Então, a polícia tem feito um trabalho muito forte no combate ao tráfico de drogas, prendendo criminosos que cometem furtos, roubos, e tudo isso tem contribuído bastante. Mas não basta uma atuação policial. Eu acho que nós precisamos de uma atuação social. Toda a nossa sociedade se unir para termos realmente políticas públicas em que as pessoas se desestimulem a cometer esses crimes. E esses crimes, para falar de crime, diminuição de índice de violência, a gente tem que falar de prevenção. Um dos temas que o senhor veio aqui mês passado no Jornal Abre Aspas comentar com a gente era da vizinhança solidária. Esse tema ainda tem funcionado aqui em São José? Como é que está o andamento desse projeto? Na região toda nós temos implantado muitos núcleos de vizinhança solidária, né? Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba. Praticamente toda semana nós temos tido reuniões com regiões que ainda não têm o núcleo de vizinhança solidária implantado. E é um programa fantástico da Polícia Militar, funciona muito bem.
os próprios vizinhos trabalhando na prevenção do crime, e em parceria muito uníssona com a Polícia Militar. Então imagine você, um núcleo de vizinhança solidária, passa um carro constantemente naquela região e um carro que não é da região. Os vizinhos percebem aquela presença, tiram foto do veículo, da placa do carro e lançam no grupo: olha, esse carro está circulando muito aqui, o cara não é daqui, e estamos suspeitando desse veículo. A Polícia Militar pega essa placa, checa no sistema e verifica se é um veículo produto de crime e faz a abordagem. Se for um procurado da justiça ou um criminoso que furtou o carro, ou mesmo que não seja nada disso, a pessoa já vai se intimidar e já não vai mais cometer o crime. Então, quando a sociedade se une à polícia, tudo funciona assim muito bem. E isso tem acontecido muito na região. E esse programa tem tido boa aceitação, então? Maravilhosa, maravilhosa. As pessoas querem colaborar com a polícia. Então, a nossa região, ela é privilegiada. Eu acho que as pessoas da nossa região têm um comprometimento muito grande com a sociedade. Isso facilita muito. Com certeza. A gente teve aqui um pedido, na verdade, da Jennifer Oliveira. Ela falou: bom dia. Os bandidos estão trazendo carros roubados para o bairro Jardim Cruzeiro do Sul, que fica na região sul, né? Sou deficiente visual e tenho medo da violência. Teria como intensificar o patrulhamento no bairro? Claro, claro que sim. Tem várias regiões que estão sendo pontos de esfriamento desses carros. Então a pessoa furta um carro e deixa o carro parado nessa região para esfriar, né? O que nós estamos fazendo? As nossas viaturas estão patrulhando essas regiões e estão puxando as placas dos carros que estão estacionados há muito tempo, para poder recuperarmos esses veículos. E as pessoas podem colaborar com isso, com a Polícia Militar. Tem um aplicativo, tem um app para celular chamado Sinesp. Sinesp. O que a pessoa faz? Ela baixa esse aplicativo no seu celular e, se ela suspeitar de um veículo, ela digita a placa. E o Sinesp mostra se o veículo está em situação regular ou se ele é produto de crime, de roubo, de furto. E aí a pessoa pode ligar no 190 para a Polícia Militar e uma viatura vai comparecer ao local onde foi falado e fazer a verificação desse veículo. Então o cidadão comum pode ajudar a polícia a aumentar a segurança na sua própria região. Coronel, nós falamos que a RM Vale é líder de homicídios na região do estado de São Paulo. Apesar dos números estar caindo, algumas cidades alavancam esses números. Por exemplo, São José dos Campos tem uma média boa em relação aos homicídios devido ao número de habitantes, é uma média boa. Já Caraguatatuba, que é 7 vezes menor que São José dos Campos, tem quase o mesmo número de homicídio. Como que a PM aqui no Vale tenta lidar com essa diferença entre as micro-regiões aqui do Vale? Então, nós estamos fazendo policiamento aplicado a essas regiões. A gente trabalha com indicadores criminais. Quando a gente fala que a região é líder, nós temos que entender o seguinte: o estado de São Paulo é líder em diminuição de crime. Então, é o estado mais seguro da União. Mesmo a nossa região sendo líder, os nossos indicadores estão abaixo de qualquer estado brasileiro, né? Então é líder assim, dentro do estado de São Paulo. Dentro dessa pequena região. Dentro dessa pequena região do estado de São Paulo. E é líder também em alguns crimes por conta das próprias peculiaridades da região. Então nós temos aí, por exemplo, 2,5 milhões de habitantes na nossa região. Só que nós temos 40 milhões de turistas que vêm para a região. Porque assim, nós temos o litoral norte, que atrai os turistas no verão, nós temos a serra, que atrai os turistas na época do frio, e nós temos a região de Romaria, que atrai os turistas nas épocas religiosas. E junto com o turista de bem, vem o criminoso para se aproveitar dessa situação, né? Nós temos esse monte de presídios que atraem os presos, que fogem, que ficam na nossa região. Então vem presos, por exemplo, de Guarulhos, de Jundiaí, de outros locais, que migram, quando eles são condenados a cumprir pena aqui, a família migra para a região. E eles saem nas saidinhas temporárias e ficam na região. Então, assim, nós temos a Presidente Dutra, que passa muita riqueza, nós temos uma tríplice fronteira, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e região de fronteira é uma região problemática. Apesar de todas essas situações, desses complicadores, nós temos feito um trabalho e conseguido reduzir bastante os homicídios, né? Então, eu acho que assim, apesar dos pesares, a nossa região ainda é bastante segura se comparada com os outros estados. O senhor acredita que a região do litoral norte,
tem esses números mais elevados com relação ao número de habitantes devido à proximidade ao estado do Rio de Janeiro? Sim, devido ao estado do Rio de Janeiro, devido ao eixo Santos-Rio de Janeiro, porque Santos também é um grande polo de tráfico de drogas, de crimes violentos. Então existe o trânsito desses criminosos por essas regiões, né? Mas nós temos mandado o BAEP para lá, nós já mandamos a rota para lá também fazer operações, pegamos inclusive o número 2 do PCC, da região lá como operação nossa, do BAEP. Então assim, estamos intensificando bastante. Temos complicadores devido à situação geopolítica da região, digamos assim, mas também temos bons policiais para atuar no combate ao crime. Com certeza. Como o senhor mesmo já mencionou, estão sendo realizadas diversas operações integradas, ações com o objetivo de garantir a redução da criminalidade. Quanto tempo que o senhor acredita que seja necessário desse trabalho intensificado para que a região deixe de ser a mais violenta do estado? Eu acho que ela vem caindo, os homicídios eles vêm sendo diminuídos de 2012 para cá, né? Então não existe assim uma previsão, né? Eu sei que assim, o que a gente pode ver assim, se está diminuindo, está bom, né? Seria complicador se estivesse aumentando. Como está diminuindo, a gente está vendo que o trabalho está rendendo frutos. Bom, nós temos aqui o Fernando Hélio de Oliveira, que não sei se é uma pergunta direcionada ao senhor, eu acho que seria mais ao governo do estado, perguntando se o aumento salarial dos policiais vai sair esse ano e se a polícia trabalha no alto índice de suicídio entre os policiais, que nós tivemos agora recentemente na capital, um caso de um policial que se suicidou, como que a polícia lida com a situação psicológica dos seus policiais. Como é que é o nome, desculpa? Fernando Hélio de Oliveira. Oi, Fernando, tudo bem com você? Obrigado aí pela sua pergunta, tá? O governador vem anunciando que a Polícia de São Paulo será a polícia mais bem remunerada do Brasil, à exceção do Distrito Federal, em que os policiais são pagos pelo governo federal, né? Então, com relação a isso, é o governador que vem dizendo, a gente não tem essa informação, né? Com relação aos altos índices de suicídio, realmente, assim, as polícias militares são recordistas em suicídios, por causa da tensão no trabalho, né? Então, assim, nós vivemos sobre um regime militar, o regime militar pressupõe regras de conduta muito rígidas, né? Nós estamos sujeitos ao tribunal militar, então qualquer crime praticado por um policial é julgado 10 vezes mais rápido do que um civil, né? E as penas para o crime militar são muito maiores do que as penas para os crimes civis. Paralelo a isso, tem a cobrança da sociedade, tem a cobrança do comando sobre os policiais, né? Existem muitas cobranças. Então, assim, o estresse no nosso meio é um negócio assim, fora do comum, né? Mas nós temos trabalhado com isso, né? Nós temos núcleos com psicólogos que vêm trabalhando com isso. Nós temos uma associação chamada PMs de Cristo, que tem feito um trabalho social muito importante, dando apoio espiritual aos policiais, né? Então a corporação está preocupada sim com a saúde mental dos seus policiais. Nós temos muitos policiais afastados por problemas psicológicos. Quando nós detectamos um problema, rapidamente afastamos esse policial da atividade fim para poder dar uma assistência para esse policial, né? Mas é um programa geral. Eu acho que toda a sociedade passa por isso e a Polícia Militar um pouco mais devido às tensões do nosso trabalho. Outra questão da Ana Souza é, coronel, o que o senhor acha de militarizar as escolas? Veja bem, eu acho que assim, cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que o Brasil precisa de regra e precisa de disciplina. E a militarização talvez não seja a solução para todos os problemas. Eu acho que para cada problema tem um remédio específico, né? Talvez alguma escola mais problemática, talvez possa ser, assim, não militarizada, mas ter umas regras um pouquinho melhores. Eu trabalhei com crianças por muito tempo, eu comandei o Corpo de Bombeiros no Litoral Norte e nós tínhamos um projeto chamado Bombeiro Mirim, né? Então o Bombeiro Mirim era para crianças carentes, a maioria das crianças era carentes, não 100%, mas a maioria era carentes, né? E o que nós tivemos de experiência assim, muito positiva? As crianças chegavam totalmente sem regras, né? Então batia nos professores, brigava com os familiares, com os pais. Quando elas entravam no projeto, elas chegavam de manhã cedo, então elas tinham que obrigatoriamente estudar, tá numa escola. Quem estudava de manhã fazia o Bombeiro Mirim à tarde, quem estudava à tarde fazia Bombeiro Mirim de manhã. A primeira coisa que acontecia assim, chegava no quartel, cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, tinha aula de ordem unida, tinha noções de disciplina, noções de primeiros socorros. Por que serve a ordem unida? Serve para criar o espírito de grupo.
Porque na Ordem Unida todos têm que fazer os movimentos juntos. E você passa a sentir aquele espírito de pertencimento a um grupo. Né? A nossa sociedade está muito dispersa, está cada um por si. E aquelas crianças começavam a ter regras de conduta. Criança gosta, criança precisa ter regra de conduta. Eles anseiam por isso. Né? Quando eles entravam naquele sistema, inclusive tinha um negócio muito interessante, que uma competição entre eles. Os 3 primeiros colocados podiam ficar 1 ano a mais no projeto para servirem como monitores, para ajudar o sargento a formar os outros alunos. Então eles viravam cabos, viravam sargentos, eles tinham uma patente superior aos outros alunos que entravam. Então era uma disputa acirradíssima. 1 mês depois que a gente começava com aquelas crianças, já vinham pais, professores, falar... Na época eu era capitão, né? Capitão, o que o senhor fez com os meninos? Brigava com todo mundo, agora ele arruma a caminha dele de manhã no quarto. Brigava com o papai e com a mamãe, agora é sim senhor, não senhor. Bom dia, papai. As notas nas escolas aumentavam porque a gente tinha aula de reforço escolar, judô, capoeira, artesanato. Então, assim, criança precisa de disciplina. Elas querem, elas anseiam por disciplina. Se a criança fica na rua depois que sai da escola, elas não têm isso. Elas vão ter contato com traficante, vão ter contato com pessoas que vão influenciar negativamente. Por isso eu sou favorável à educação integral. Eu acho que o Brasil tem que ter um projeto educacional em que as crianças fiquem na escola e não na rua. Só para encerrar agora a entrevista, Coronel, a Prefeitura deve custear uma ampliação nos alojamentos do BAEP em São José. Essa ampliação, ela se deve a alguma previsão de aumento no efetivo do Batalhão de Ações Especiais? Na verdade, o que acontece? O prefeito Felício Ramute é um grande parceiro da Polícia Militar, sempre foi e tem nos ajudado muito na questão da polícia. Né? Existia uma previsão de construção do Copom em que a Prefeitura entraria com 3 milhões de reais e o Estado entraria com o restante do valor. O que aconteceu é que o governador João Dória entrou com 100% do valor. Né? Então a Prefeitura ficou desonerada dessas obrigações. O BAEP foi montado às pressas, quando foi feita, houve essa oportunidade. São José abraçou essa oportunidade e trouxe o BAEP. Né? Então a nossa estrutura ela ainda precisa ser melhorada. A questão de alojamentos nos ajudará a atrair mais policiais para a região. Né? Porque às vezes o policial vem de uma região de fora e se não tem uma estrutura para ele ficar, ele não se interessa em vir, ele não coloca o nome na lista para vir para cá. Né? Então o prefeito foi muito feliz nessa questão, porque assim, quando ele ajuda a construir os alojamentos, ele ajuda, na verdade, a atrair mais policiais para a nossa região. Tá certo, então nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Douglas, gostaria de acrescentar alguma coisa? Queria agradecer ao coronel pela presença, parabenizar o senhor pela CAEP que vai ser inaugurada amanhã em Taubaté. Boa sorte à Polícia Militar do Estado de São Paulo e dizer que as portas tanto de Vale quanto da SP Rio estão sempre abertas para a Polícia Militar. Eu é que agradeço a Thaís, ao Douglas e a SP Rio por essa oportunidade e nós estamos tentando fazer o melhor. Agradeço muito a minha tropa por esse empenho maravilhoso, cada um fazendo o seu melhor para trazermos segurança para a população de bem. Muito obrigado. Bom, agradeço também a você que nos acompanhou pelas redes sociais e te lembro que a gente tem um novo encontro na próxima semana. Até mais. Ferindo o emocional e o psicológico de quem a sofre. Então, não se cale. Em Jacareí, a sua voz ganha força. A cidade conta com o programa Família Segura, um espaço criado pela Prefeitura para acolhimento e orientação de pessoas em situação de violência